Como escolher a madeira certa para cada projeto de marcenaria? Antes de mais nada, é um universo que você vai ter que se familiarizar um pouco para você entender o conceito das madeiras usadas em cada tipo de atividade dentro da marcenaria. A marcenaria é uma atividade muito ampla. Você tem, por exemplo, móveis finos, marcenaria fina, que é feita com madeira maciça. Você tem os móveis planejados, que são feitos com as placas, as chapas de MDF. Você tem, por exemplo, a parte de carpintaria, que cuida dos telhados, das esquadrias, das janelas, das portas. Ou seja, são várias áreas distintas, onde o uso da madeira tem aí as suas características para cada uma dessas atividades. Uma coisa importante falar, existem as madeiras maciças, que são madeiras, a árvore foi cortada e a madeira é processada. E existem as madeiras processadas, que são justamente as chapas. Chapas de MDF, MDP, a chapa de compensado, OSB, ou seja, são produtos que são derivados da madeira, mas foram processados e não naturais como a madeira maciça. Então, vou falar um pouquinho do uso da madeira maciça e do uso das madeiras processadas e onde elas se aplicam aí dentro dessa variedade de opções aí dentro da marcenaria. Com relação às madeiras maciças, a gente tem no mundo uma infinidade de opções de madeiras. E o que diferencia umas das outras? Vários fatores. Primeiro tem o aspecto visual, você tem madeiras de cores diferentes, com veios diferentes, ou seja, a parte visual da madeira realmente é uma diversidade incrível. Depois você tem a questão da dureza da madeira, a sua densidade, o seu peso, ou seja, cada tipo de madeira vai se aplicar a algum setor da marcenaria, justamente por essa facilidade ou não de trabalhá-la, né, em função do que você precisa fazer. Depois você tem a questão, por exemplo, tem madeiras que são mais resistentes à infestação de insetos, tem madeiras que são menos resistentes, tem madeiras, por exemplo, que você não vai encontrar na sua região, então tudo vai depender também do que você vai encontrar, né, à disposição para que você crie os seus projetos. A questão do preço, né, tem madeiras que são mais valorizadas no mercado, justamente pela sua dificuldade, né, de obtenção e principalmente pelas suas características, né, madeiras ditas mais nobres, né, eu acho até um termo às vezes equivocado, porque eu considero todas as madeiras nobres, é um produto nobre, só que tem madeiras mais fracas, madeiras mais, eu diria, frágeis e madeiras mais duras, mais resistentes, mas toda madeira é nobre, né? Então, o que acontece? Você precisa ter, por exemplo, entender o que você tem na sua região à disposição para que você adquira. Existem também diferenças, além do preço, existem madeireiras diferentes, né? Então, por exemplo, tem madeireiras que vendem madeiras para fazer telhado, por exemplo. É diferente daquelas madeireiras que vendem madeiras mais ditas nobres para fazer marcenaria fina, né? Vamos dizer, a madeira mais comum de mercado que tem nos home centers, aí você vai encontrar o eucalipto, vai encontrar o pinus, ou seja, que são madeiras de reflorestamento, né? Tem a questão, inclusive, da origem da madeira, se é madeira certificada, que é importante você comprar madeira recertificada, né? E também a questão de reaproveitamento de madeira, que é uma prática muito legal, justamente para você usar madeiras que já tenham sido utilizadas. Então, como você vê, tem muitas variáveis aí para você levar em conta na hora de escolher o tipo de madeira para o seu projeto. Para exemplificar, tenho aqui alguma variedade de madeiras maciças. Vou falar um pouquinho aí de cada uma delas. Então, por exemplo, começando aqui pelo pinus, madeira, como eu falei, uma madeira macia, que pode ser feita, dá para fazer móveis com ela, mas tem aí uma certa resistência, principalmente em questão da estrutura do móvel.
Uma madeira usada muito na construção civil para fazer formas de madeira, andaimes, tanto ela como o eucalipto, ou seja, madeiras de reflorestamento que tem essa, vamos dizer, essa usabilidade na construção civil. Depois, eu tenho aqui algumas madeiras, por exemplo, que podem ser utilizadas em telhados, ou seja, madeiras que têm essa aplicação na parte de carpintaria. Massaranduba, cambará, madeiras aqui, por exemplo, é até um fragmento, um pedaço de um batente, ou seja, usado na carpintaria para fazer batentes, e madeiras que também são utilizadas na carpintaria, mas nada impede de serem usadas, por exemplo, para fazer marcenaria fina. Depois a gente tem aqui outras madeiras que são, vamos dizer, aqui tem a peroba também, que é uma madeira muito utilizada no passado, né, porque tinha muita fartura dela para fazer madeiramento de telhados, né? Hoje é uma madeira um pouco mais difícil de encontrar, tem o seu custo também, mas além de ser uma madeira resistente, ela é linda e pode ser muito bem utilizada para fazer marcenaria fina. Essa daqui é a Itaúba, aqui no caso até é um assoalho, uma tábua de deck, né? Uma peça de deck feita de Itaúba, que é uma madeira extremamente resistente para ficar no tempo. Então tem essa característica também, né? Ela, o IP também, que é usado para fazer deck, são madeiras que podem ficar no tempo, né? E que tem uma durabilidade maior, justamente pelas características da madeira. O IP, por exemplo, é uma madeira bastante dura, então ela aguenta bastante no tempo. Depois, então, a gente tem aqui alguns exemplos de madeira para fazer móveis, por exemplo, né? Então esse daqui é o marfim, é uma madeira linda, muito boa de trabalhar. A teca também, que é uma madeira bastante desenhada, tem uma tonalidade também muito bonita e para fazer móveis é excepcional. Esse aqui é um pedaço de angelim, que também é uma madeira utilizada para a parte de carpintaria, né? Mas pode ser utilizada na marcenaria fina. Inclusive o angelim é bastante duro, bastante assim, com as fibras muito resistentes. E aqui um pedaço de mogno, que também é uma madeira que tem um valor muito alto, né? Justamente pela escassez hoje em dia no mercado, mas é uma madeira avermelhada que é muito boa de se trabalhar para fazer mobiliário. Essas madeiras que eu mostrei, algumas opções para telhado, outras para marcenaria, e algumas outras que eu não tenho aqui a amostra para estar mostrando para você, mas vou mencionar que é importante você entender aí outros tipos de madeira que talvez você encontre na sua região. Então, mostrei aqui o cambará, né, como madeira para telhado, mas você tem, por exemplo, a peroba rosa ou a peroba branca, né? Garapeira, massaranduba, que é essa mais escura, bem avermelhada. Você tem a Itaúba, você tem guarajá, tauari, madeiras voltadas para parte de carpintaria, telhado, né? E também esquadrias, né? Janelas, portas. Aí nós temos outras opções em relação às madeiras para serem utilizadas na marcenaria. Então, além do mogno e da Itaúba que eu já mostrei, tem o cumaru, tem o carvalho americano, o cedro, mostrei o marfim, o jequitibá, que é uma madeira linda, maravilhosa para fazer móveis. Tem o pinus, a teca, a cerejeira, o ipê, ou seja, madeiras que têm aí justamente essa dupla finalidade tanto na carpintaria como na marcenaria. Então, levando em conta aí aqueles pontos que eu mencionei anteriormente, você vai conseguir realizar uma boa escolha para o seu projeto. O outro tipo de madeira são as madeiras processadas, justamente as madeiras em chapas para fazer os móveis planejados, ou seja, uma área da marcenaria muito específica, né, e muito difundida. Os móveis feitos com madeiras processadas, que pode ser o compensado, né? Tenho aqui um pedaço de compensado. O compensado nada mais é do que uma placa de madeira feita com lâminas coladas de madeira, né? O compensado ele tem inúmeras aplicações diferentes dentro do universo da marcenaria
E foi muito utilizado no passado, eu diria assim, com mais regularidade, justamente para fazer a parte plana dos móveis, recebendo, por exemplo, uma folha de madeira como acabamento ou um laminado decorativo, uma fórmica, para dar o seu acabamento. Depois que surgiram então o MDF, o MDP, mudou um pouco essa parte de mobiliário, justamente nascendo os móveis planejados. Os móveis planejados, basicamente, são caixas de madeira com portas, com prateleiras, com acessórios, né? Que justamente esse, vamos dizer, esse mercado extremamente difundido, né, dos móveis planejados. O MDF é um painel feito com a fibra da madeira, praticamente um pó com resina, né, prensado, e tem a variação do MDP, que você tem partículas maiores na composição da chapa, dando aí características distintas para o MDF e para o MDP. Por exemplo, o MDP é usado muito para fazer portas, justamente por ele empenar menos. Então você tem aí portas que tem um tamanho grande, então ela tem essa característica de, vamos dizer, dessa aplicabilidade. E aí temos então vamos dizer, uma gama de possibilidades de acabamento, que são justamente os MDFs laminados, ou seja, com acabamento. Aí você tem o branco, tem as cores, né? Tem MDFs com texturas e MDFs amadeirados, justamente para fazer composições dentro aí do projeto do móvel planejado. Aqui eu tenho um mostruário de MDF laminado com as suas diversas opções. Isso vai mudando anualmente, as empresas vão lançando padronagens diferentes, diferenciadas, para justamente se destacar no mercado. Então aqui, por exemplo, eu tenho diferentes tonalidades de branco. Aqui é branco com uma numeração, aliás, branco micro, branco véu e o super white, que é um super branco. Então são tonalidades diferentes do branco. Aí temos aqui tonalidades pastéis, né? Algumas delas com uma certa textura, como se fosse um tecido. Aqui tem realmente peças que têm uma textura. Aqui, por exemplo, imitam um linho. Então, assim, dá uma característica bem específica, né, no móvel. Aqui parece um jeans, né, um brim, um denim. Ou seja, a indústria vai criando possibilidades aí de composições. Aqui tem três opções de imitando pedra, né? Aqui um calacata, um granilite e aqui um mármore mais escuro. Então, justamente vamos dizer, o visual da pedra incorporada no móvel planejado. E aqui eu tenho uma coluna com vamos dizer, a maior gama de possibilidades, que são os laminados amadeirados, né? Então aí tem, como a gente tem na natureza uma infinidade de possibilidades, aqui eles procuram reproduzir também uma parte dessa diversidade, né? Madeiras mais claras, né? Com mais veios, menos veios, madeiras mais neutras, né? Por exemplo, aqui olha, um cacau, é uma madeira mais neutra, né? De tonalidades diferentes. Você viu que, com relação ao móvel planejado, né, ao uso do MDF, realmente eu diria que a questão aí é você fazer uma bonita composição entre as opções de material que você tem, as opções de acabamento. Já na madeira maciça, você vai ter que levar então em conta aqueles pontos que eu mencionei inicialmente, que é a tonalidade que você deseja, a dureza da madeira, a sua densidade, né? E principalmente o custo-benefício em função da peça, do móvel que você quer criar, né? Logicamente você vai ter aí uma variação de preço em relação às madeiras oferecidas e isso vai contar no seu orçamento na hora que você for escolher. Eu espero que eu tenha conseguido aí
fazer uma boa explanação de você entender como escolher a melhor madeira para o seu projeto. Eu fico por aqui e te convido a conhecer os cursos da Oficina de Casa. Basta você acessar oficinadecasa.com.br e vir aprender marcenaria conosco. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Estamos te esperando. Um grande abraço!